Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Aguiar, do Geladinhos Gourmet, e eu estou aqui para te dizer que eu posso te ensinar a faturar acima de R$ 3.000 trabalhando de casa. Impossível? Difícil? Não. Teoria? Também não. Eu vou contar agora para vocês como eu consegui colocar isso em prática na minha vida num momento bem complicado de muitas pessoas no nosso país, que foi o período da pandemia, onde a gente passou por momentos muito difíceis. Eu tenho certeza que, assim como na minha casa, nós tivemos muitas dificuldades, muitos problemas. Eu sei que na casa de muitos e muitos brasileiros também isso aconteceu. E tem um ditado que diz assim, que nas crises a gente encontra oportunidades. E foi assim comigo. Numa crise, numa grande crise no país inteiro, no mundo inteiro, né? Eu encontrei uma oportunidade. E eu não poderia deixar escapar essa oportunidade que estava aparecendo para mim. E assim como eu consegui, numa crise, dar a volta por cima, conseguir transformar uma situação de caos numa situação melhor, eu tenho certeza que muitas outras pessoas podem conseguir também. E foi pensando nisso que nós decidimos vir aqui e falar para vocês isso e provar para vocês como que isso pode acontecer. Eu comecei a fazer os geladinhos e no início, claro, que eu passei alguns apertos, fiz muita coisa errada, fiz muita besteira, mas assim, no final eles ficavam sempre muito gostosos. E aí eu comecei a divulgar, primeiramente para minha família, né? Levava para casa da minha mãe e falava com o pessoal assim, gente, vocês estão convocados a comprar geladinhos na minha mão. Então todo mundo estava sabendo, né, da situação, como que estava, né, aqui na minha casa, das dificuldades e tudo. E aí o pessoal começou a comprar. E o melhor, eles compravam e gostavam e compravam de novo. E aí eu comecei a falar então com alguns amigos, algumas amigas, e essas minhas amigas também começaram a comprar os geladinhos na minha mão. E foi muito legal, sabe? Porque cada vez que alguém comprava era um elogio e era muito bacana. E eu fazia daquela forma simples mesmo. Eu fazia a minha receita, adaptava as receitas do meu jeitinho e colocava nos saquinhos e pronto. Não tinha uma etiqueta, não tinha nada. Eu estava começando e naquele momento eu nem pensava em fazer nada disso não. Só que aí as minhas vendas começaram a realmente aumentar, sabe? A ter uma procura bem maior, mais pessoas querendo, as minhas amigas falando para as amigas, aí as amigas das amigas vinham aqui na minha casa para poder comprar e foi crescendo. Gente, tinha dias que eu trabalhava até às 3 horas da madrugada, eu varava a madrugada fora fazendo geladinho. Porque como eu tenho um bebê, então o meu tempo era dividido entre casa, filhos e geladinhos. Então, eu fazia quando realmente eu tinha a oportunidade. Normalmente à noite, meu neném dormia, um período um pouquinho maior, porque ele acordava muito durante a noite para mamar, mas naquele período um pouquinho maior que ele dormia, eu aproveitava para poder produzir, fazer os meus geladinhos. Até que um dia, eu conversando com uma amiga, ela falou comigo assim, Ana, por que você não cria um Instagram para você? E, gente, com muita sinceridade, eu relutei no início. Eu falei, ah, não, fazer um Instagram de geladinhos? Eu acho que no início veio um pouquinho de vergonha também, sabe? Porque geladinhos, chup-chup, nunca tinha sido o meu sonho de infância de trabalhar, sabe? E veio um pouco de receio naquele momento sabe, de trabalhar assim, vendendo. Eu falei, gente, será que vai dar certo? Sabe? Será que eu não vou passar vergonha? E aí essa amiga falou comigo, não, Ana, eu te ajudo. Eu falei, ai, mas eu não tenho nem uma logo, eu não tenho nem etiqueta para colocar. E ela, não, eu te ajudo. E em tudo eu conversei com meu marido e ele me apoiou, ele me incentivou. E enfim, nós criamos o Instagram dos Geladinhos. Eu nunca poderia imaginar que seria como foi. Foi assim, foi muito rápido, sabe? A pandemia começou no mês de março. E quando a minha amiga me falou, era mês de maio, início de junho, final de maio, início de junho. Então, vocês vão ver que eu ainda relutei por um período até começar a produção no Instagram, né? A passar, a criar os conteúdos para o Instagram. E eu fui amadurecendo aquela ideia. A minha amiga fez para mim a etiqueta, a logozinha para poder colocar nos meus geladinhos. Eu mandei fazer as etiquetas e quando foi no mês de julho, inverno, eu abri o Instagram, abri a conta no Instagram no nome dos geladinhos.
E eu achava assim que seria muito difícil vender porque era frio. Eu falei, gente, época de frio, ninguém vai querer geladinho, chup-chup, como fala aqui em BH. Só que eu me enganei. Quando eu divulguei, essa minha amiga, primeiramente, veio, comprou na minha mão, divulgou no Instagram dela, me marcando. E nisso que ela me marcou, várias outras pessoas vieram comprar também. E assim eu comecei as minhas vendas de geladinhos através do Instagram. Mas vale ressaltar uma coisa: as minhas vendas, depois que eu criei o Instagram, elas aumentaram muito. Mas até então eu já estava tendo boas vendas. E era através dessas vendas que a gente conseguia manter a nossa casa aqui. A gente conseguia pagar o aluguel, a gente conseguia comprar a comida para dentro de casa, pagar as contas, ou seja, os geladinhos sustentaram a nossa casa por um bom tempo. E então, né, eu abri o Instagram e aí eu comecei a ter muitas vendas mesmo no mês de julho. Foi assim uma coisa impressionante, gente. Foi muito bacana. E aí começaram as divulgações, né? As pessoas vendo, uma pessoa comprava, me marcava, e a outra comprava e me marcava. E aí, através dessas marcações, vinham muitos clientes, e graças a Deus, hoje eu tenho uma quantidade assim bem boa, sabe, de clientes. E aí as vendas cresceram tanto que a minha geladeira, o freezer da minha geladeira já não comportava. O meu liquidificador, coitadinho, já estava assim rateando, sabe? Carro, quando você vai ligando, fica nheque, nheque, nheque. Meu liquidificador já estava ficando desse jeito. E aí eu conversei com meu marido e falei com ele, é hora de investir em material, né? E dessa forma, a partir de então, depois dessa conversa, eu comprei o liquidificador profissional e também comprei um freezer para mim, para poder guardar os geladinhos e ter mais produtos de pronta entrega, né? Mais geladinhos de pronta entrega, porque eu não conseguia ter. Eu produzia, saía, produzia, saía, produzia, saía. E eu estava, gente, num ciclo que era todos os dias indo dormir 3, 4 horas da madrugada, 3, 4 horas. Eu estava realmente muito cansada, mas muito grata a Deus. Uma coisa que eu gosto de mencionar aqui é que os geladinhos, eles foram para mim como uma terapia, sabe? Eles não me ajudaram somente financeiramente, me ajudaram psicologicamente também. Porque pensa, no início da pandemia eu ficava, meu Deus, como que a gente vai passar por essa situação, sabe? Eu sofria. Quem é ansioso sabe aí como que eu me senti. Vai se identificar comigo nesse momento. E os geladinhos vieram assim, me acalmando, sabe? Aquele momento que eu tava ali fazendo geladinho era um momento meu e eu, meu comigo mesma, sabe? E aí nós decidimos então investir em materiais de produção. Eu fiz uma compra bem maior de materiais de produção porque já estava entrando recursos para isso. Então eu pedi o cartão do meu irmão que tinha um limite maior para poder me ajudar. Eu fui lá e fiz uma compra bem grande num atacadista que tem aqui em BH. Mas uma coisa que é importante falar, eu nunca fiquei ligada somente a um atacadista ou a um supermercado. Eu sempre gostei muito de fazer pesquisas de preços. Então eu consegui fazer uma compra bem grande e consegui comprar o meu liquidificador, o meu freezer, um armarinho próprio para poder colocar os meus ingredientes, ou seja, separar o lugar que eu guardava os meus mantimentos da casa com o lugar que eu guardava os ingredientes dos meus geladinhos. E assim, gente, eu comecei a aumentar a minha produção. Nesse momento eu já pedi também ajuda, né? Porque eu já não conseguia fazer tudo sozinha. Meu marido me ajudava muito, o meu filho mais velho também, amarrando saquinhos, colocando dentro do outro saquinho, colocando etiqueta, mas o fazer geladinho sempre fui eu. Eu sempre era como cuidar de um filho, sabe? Eu mesmo queria cuidar, eu mesmo queria fazer. E assim nós continuei fazendo os geladinhos e continuo trabalhando com eles até hoje. Mas como eu falei aqui de filhos, eu já precisei de ajuda também nesse momento para que eu conseguisse produzir mais. Então a minha sobrinha veio me ajudar, ela veio para cuidar do meu menininho 3 vezes por semana enquanto eu fazia geladinhos. Então nos dias que ela vinha aqui para minha casa, eu aproveitava para produzir mais, sabe? Para poder trabalhar mais e ter mais produtos. Gente, nessa época eu já fazia em média de 400 geladinhos por semana. Era venda, não era só fazer, era venda, porque era assim, eu fazia e vendia, mesmo com freezer. Eu nunca, até hoje, consegui deixar o meu freezer lotado de geladinho sem vender, sabe? E mesmo na época de frio, eu conseguia vender. Sempre consegui, graças a Deus. As pessoas falam assim, que os meus geladinhos a gente não chupa, a gente come. E é com muita satisfação, sabe? Que eu falo isso e com muita humildade também.
porque eu sei que foi algo assim que Deus colocou na minha vida, que Deus implantou na minha vida e que vem dando certo, né? Graças a Deus que tá tudo dando certo. Mas não poderia ficar só nisso, né? Não poderia ficar só nas vendas de geladinho. Um dia conversando com meu marido e vendo vários vídeos, várias coisas, várias reportagens, nós sentamos e conversamos e decidimos ampliar um pouquinho essa questão dos nossos geladinhos. Ampliar como, Ana? Podendo oferecer para as pessoas o mesmo aprendizado que eu tive e que eu tenho tido. Ao longo, gente, desse pouco mais de um ano, eu aprendi muito. Eu criei muitas receitas, eu adaptei muitas outras receitas e aprendi vários processos de vendas também de geladinhos. Então, qual foi a nossa ideia? Implementar esse projeto dos geladinhos gourmet, de poder ensinar vocês a fazerem também geladinhos gourmet de casa e poderem faturar acima de R$ 3.000 por mês. Por que eu falo que é acima, gente? Porque é ilimitado, sabe? Você pode ganhar muito mais que isso. Eu não estou dizendo que é uma fórmula mágica, que vai fazer assim e você vai vender. Não, é através de trabalho. Mas existem algumas etapas, alguns processos que eu posso ensinar a vocês que vocês não precisam ter aquela dificuldade que eu tive no início. Sabe, quando a gente sabe o caminho para poder ir num lugar, é muito mais fácil chegar, né? É a mesma coisa quando você vai com um mapinha na mão. Mapinha é coisa de gente antiga, né? Na minha época era um mapinha, a gente comprava mapinha assim na banca de revista, e aí olhava o mapa onde ia chegar. Hoje tem o Waze, né, gente? Então, mas a mesma coisa assim, você tá com o mapa na sua mão e você vai em determinado lugar. Você com o mapa na mão, você vai chegar no determinado lugar, mas se você tiver do seu lado uma pessoa que sabe o caminho, você vai chegar mais rápido, não é? Então, essa é a nossa ideia aqui, é poder oferecer para vocês uma forma de adiantar um pouquinho esse processo, sabe? Compartilhar com vocês situações que eu aprendi, receitas que deram certo, receitas que não deram certo, os ingredientes que eu comprei que foram, ó, beleza, mas ingredientes que realmente não valeram a pena. Mostrar para vocês também tudo o que a gente pode conseguir nesse nosso trabalho. Gente, dá certo. Eu sou uma prova disso. Eu tô aqui hoje com a minha família e eu posso dizer para vocês, assim, com toda a certeza do mundo, é um trabalho que dá certo, que nos valoriza, que aumenta a nossa autoestima e o melhor, nos dá a oportunidade de trabalhar de casa e poder conviver com os nossos familiares mais de perto, poder olhar os nossos filhos mais de perto, cuidar das nossas coisas, enfim, é uma oportunidade que a gente tem de realizar os nossos sonhos estando na nossa casa. Então, se você conhece alguém que não está trabalhando ou que quer aumentar a renda, já indique aqui o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso Facebook. Nós vamos estar através dessas 3 plataformas aqui para poder dar muitas dicas para vocês, para poder ensinar muita coisa legal. E já já vem novidade que o meu e-book está sendo preparado. Então, em breve, as minhas receitas vão estar num e-book próprio para vocês. Gente, vai vir muita coisa legal. Eu estou me empenhando muito nesse nosso projeto, nessa nossa nova fase com os nossos geladinhos, para poder dar a oportunidade para vocês, assim como eu também tive, de iniciar um negócio. Por que não se tornar um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, fazendo muitas vendas de coisas gostosas, vendendo produtos de qualidade, ou seja, gente, podendo ter orgulho do seu trabalho, podendo realizar os seus sonhos, podendo planejar novas coisas. E lembre-se de uma coisa: numa crise, a gente sempre tem 2 saídas. Uma delas é ficar parado, esperando a crise passar de braço cruzado, chorando ou só pedindo a Deus para que faça algum milagre. A outra é a gente levantando, sacudindo a poeira e fazendo da crise uma oportunidade. Eu escolhi essa segunda opção. Eu fiz do momento de crise uma oportunidade para mim e para minha família, porque eu não poderia parar. Eu tenho os meus 3 filhos e naquele momento eu pensei em mim, mas eu pensei muito neles. Eu quero que eles tenham orgulho de mim. E eu tenho certeza que eles já têm, mas eu quero que eles sintam ainda mais. E eu sei que eles vão ter esse orgulho que eu quero se eu trabalhar com dignidade e com integridade. E é isso que eu ofereço para vocês a partir de agora. Um beijo e até o próximo!